Está começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. O tema da nossa aula de hoje vai tratar sobre a hierarquia celeste. Nós vamos falar dos anjos, dos arcanjos, das potestades, dos tronos, dos querubins, dos serafins, etc. Portanto, hoje a nossa aula versa sobre religião, sobre história mítica, sobre filosofia, sobre antropologia, sobre as categorias do imaginário, não é? Nós vamos usar como obra de referência uma obra que nós lançamos no Brasil. Não foi edição nossa, mas nós colocamos para vender no Brasil. Essa obra está esgotada. É O Anjo da Saudade, de Manel Gandra. Da Hierarquia Celeste, do Custódio, de Portugal. Por que nós vamos trazer novamente este assunto? Nós fizemos, inclusive, um seminário sobre isso. Já falei por diversas vezes desse assunto. O tema da hierarquia celeste, não é? É um tema vastíssimo dentro da história de Portugal, dentro da coroa portuguesa, né? Portugal tem um anjo tutelar, o anjo que protege a nação, que dirige a nação. E ele tem um nome, é o anjo custódio de Portugal. Enquanto o Brasil fazia parte da coroa portuguesa, esse anjo tutelar era o mesmo, não é? E por diversas vezes eu já coloquei uma imagem do período das revoluções, aonde tem uma vitória alada, uma imagem da vitória alada, pousando com o anjo custódio de Portugal no chão, caído, e ela pisando com uma bota em cima do anjo custódio de Portugal. O que essa imagem quer dizer? Que a maçonaria havia vencido a coroa portuguesa. Havia submetido a coroa portuguesa. O anjo custódio estava caído, né? Nós temos o grande culto de São Miguel e Elas. São Miguel na condição de psicopompo. São Miguel, quando aparece, psicopompo é, na iconografia, o atributo de São Miguel quando ele vai julgar as almas que vão passar ou para o paraíso ou para o purgatório. Nessa iconografia, São Miguel tem atributos específicos. Ele aparece segurando uma balança. Então, quando o atributo é aquilo que define, na iconografia religiosa, né, nas imagens religiosas, portanto, a característica daquela imagem. Se você suprime o atributo, por exemplo, Nossa Senhora da Pena segura uma pena. Nossa Senhora do Rosário segura um rosário. Se você coloca o rosário de Nossa Senhora do Rosário em Nossa Senhora da Pena, portanto, você coloca ela segurando uma pena e segurando um rosário, isso não faz o menor sentido, não é? Então, aquilo que define os seres, as imagens dos seres, a definição canônica da imagem, não é? É o atributo. Então, uma coisa, o artista não pode interpretar livremente o atributo. Isso hoje em dia, na chamada arte moderna, não existe o menor respeito mais. Você compra obras de arte, mesmo, digamos, as escolas tradicionais, as escolas cusquenhas, mesmo os artistas que pintam sobre uma perspectiva mais clássica, eles se sentem no direito, porque teoricamente fere o direito autoral do pintor, se sentem no direito de colocar a vestimenta, a indumentária, os adornos, os acessórios, as cores, né, os atributos,
os símbolos que lhes dá na cabeça. Gente, a arte sacra, ela tem um contorno muito específico. Por exemplo, você não pode dizer que a função de Mercúrio é a função de Vulcano, não é? Você não pode dizer que a função de Vênus é a função de Ártemis, de Diana. Então, os deuses, a arte sacra, ela não é só arte religiosa, ela é também uma arte mítica, né? Quando você pega as interpretações, as várias estátuas de Buda, cada uma delas significa uma coisa, de acordo com o atributo que lhe é correlato. Então, como é que quando nós falamos em hierarquia celeste, Portugal tem uma vastíssima tradição, repito, completamente desconhecida no Brasil, né, desses estudos sobre a hierarquia celeste. Um outro livro muito importante, e há poucos livros que vão, na língua portuguesa, que vão falar sobre a hierarquia celeste de uma forma clara, né, de uma forma didática, mas ao mesmo tempo erudita, referenciando fontes, tradições, monumentos, etc. Uma outra obra que nós temos é de Joaquim Fernandes, Moradas Celestes, né? O subtítulo é O Imaginário Extraterrestre na Cultura Portuguesa. Não, a palavra extraterrestre aqui, não interprete ela como sendo algo exclusivamente voltado ao ET de Varginha, porque você está completamente equivocado, não tem nada que ver esse sentido. Extraterrestre é aquilo que está fora da Terra. Um anjo é um ser extraterrestre. Um demônio é um ser extraterrestre. É tudo aquilo que não é terreno, né? Então, o extra aqui na categoria de supra. O extra na categoria do intemporal. Então, ontologicamente, são seres distintos. Nós somos criaturas mortais. Os anjos são criaturas imortais. Os demônios são criaturas imortais. Os deuses são criaturas imortais. Não é? E tem esta obra que nós lançamos, que foi um projeto de pesquisa que nós fizemos junto ao Museu da Faculdade de Medicina, de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Esse projeto ficou em exposição dentro do museu durante vários anos, atendendo mais de 100 mil crianças do entorno do Distrito Federal. Muito bem, esse projeto aqui, Corpos Teratológicos, né, isso é um trabalho acadêmico que foi publicado, é um projeto e é um trabalho acadêmico simultaneamente, onde nós começamos fazendo referência, né, também já fiz programas sobre isso, fazendo referência à ontologia. A ontologia é o estudo dos seres, sejam esses seres humanos, sejam esses seres divinos. Então a filosofia, no seu início, ela nasce interrogando pelos seres, né? Então, quando a Bíblia faz menção aos anjos, quando a Bíblia faz menção aos gigantes, que seres são esses? Como classificá-los para um estudo? Tá? Então, nesta obra aqui, nós apresentamos uma teoria, a gente pega desde o início, né, de antes da Grécia, como é que aqueles seres ditos fabulosos eram classificados. Quando você vai, por exemplo, para o estudo da alquimia, né, a alquimia tem os animais naturais e tem os animais fabulosos. Um cachorro é um animal natural, ou seja, ele é mortal. Um pégaso, que é um cavalo alado, é um animal fabuloso, ou seja, ele é um animal imortal, né? Ele é um animal do outro mundo. Ele não é deste mundo, ele não é desta dimensão que nós vemos, que nós enxergamos. Agora, o fato dele ser do outro mundo não significa que nós não possamos interagir com ele em algum momento. Então, toda a literatura universal, toda, sem exceção de nenhuma, toda a história de todos os povos do mundo, sem exceção de nenhum, é uma história que ela conjuga, e aí é que entra a beleza, não é? Ela conjuga essas relações que existem entre o intemporal, entre o mundo da eternidade e entre o mundo da temporalidade. Isso é maravilhoso. É o estudo talvez mais
fascinante, pelo menos para mim, que existe, não é? Como que nós interagimos com o divino? Como que nós interagimos com essas hierarquias celestes e infernais? Não? Que tipo de relação nós estabelecemos? E por relação como é que a nossa vida concreta, cotidiana, é pensada, é vivida? Como é que nós agimos com este referencial e sem este referencial? Com este norte e sem este norte? Você é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, então você está falando do outro mundo. Você é devoto de Nossa Senhora de Fátima, você está se referindo ao outro mundo. Você acredita em extraterrestre, você está falando do outro mundo. Você acredita no livro de São Tomás de Aquino, do Tratado dos Anjos? São Tomás de Aquino está falando de seres do outro mundo, né? Então, esta relação do outro mundo, dos diversos planos da existência, quais são? O plano da criação, o plano da emanação, o plano da formação e o plano da feitura. Deus não é matéria, mas nós vivemos no mundo da matéria. Os anjos têm uma matéria, mas não é igual à matéria humana. Apesar dos anjos terem uma matéria, eles são manifestos, né? Eles têm forma, eles vivem em outro plano de existência. Correto? Então, há muitos mundos a serem estudados. Há muitos mundos a serem experienciados. Correto? Toda a tradição oral, independentemente dela ser iniciática ou filosófica ou não, é? Se você pegar, por exemplo, as tradições das linhas de meditação e do entendimento da mente, da consciência, a consciência te revela outros planos da realidade. Agora, tudo isto é que é importante. Tudo isto, o mundo da intemporalidade e o mundo da temporalidade fazem parte da mesma realidade. Existe uma unidade. O universo é uno. Isso equivale a dizer que existe uma interpretação absolutamente equivocada, que é aquela interpretação que fala ou você acredita no mundo da matéria, ou você acredita no mundo do espírito. Ou existe a matéria, ou existe o espírito. Falácia. Eles fazem parte do mesmo mundo, da mesma realidade, desculpe, da mesma realidade. Esta realidade, a matéria e o espírito, segundo o plano, portanto, plano da criação, plano da formação, plano da manifestação, plano da formação, plano da feitura. Segundo o plano, aí a forma como os corpos aparecem e se manifestam e as características, né, e as essências e os atributos inerentes. Por exemplo, um Deus se metamorfoseia, o corpo dele. Um humano, a estrutura corpórea não lhe permite se metamorfosear no plano concreto, no plano da terceira dimensão, na qual nós estamos inseridos. Mas num outro plano, há relatos de metamorfoses. Correto? Bem, então, é muito importante esses estudos dentro da nossa tradição histórico-literária. É um estudo profundo, profundo. É o estudo da espiritualidade, não só é o estudo da mística, é o estudo de uma filosofia profunda, é o estudo de uma verdadeira ideia do sagrado, né? O sagrado, o transcendente, dirigindo o curso histórico, interferindo no curso histórico,
agindo dentro do curso histórico, interagindo com o curso histórico. E é tão profundo isto, é tão profundo, que nós vamos ter dois tipos de transmissão de conhecimento, historicamente falando. Nós temos o conhecimento noético e nós temos o conhecimento pneumático, né? O conhecimento noético é aquele conhecimento que você aprende que um homem transmite a outro homem. Portanto, ele é um conhecimento material. Eu estou aqui transmitindo para vocês um conhecimento. Isso é um conhecimento noético. Você aprende de homem para homem, independentemente de você estar dentro de uma tradição oral. Ok. O que é o conhecimento noético? O pneumático, desculpe. O conhecimento pneumático é aquele conhecimento que vem de cima para baixo. É aquele conhecimento que vem do céu para a terra, né? Então, quando o anjo chega para Maria e fala que você vai dar à luz a um filho e lhe colocará o nome de Emanuel, isso é noético. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e lhe joga as línguas de fogo, isso é conhecimento pneumático. Quando o Chico Xavier diz que recebe orientações do seu espírito guia, o Emmanuel, isso é conhecimento pneumático. Quando Nossa Senhora de Fátima aparece aos pastorinhos, isso é conhecimento pneumático. Quando o extraterrestre do caso de Bernardo e Bianca apareceram para o casal Bernardo e Bianca, isso é conhecimento pneumático. Entende? O pneuma. Quando os padres, quando a Inquisição acusa as mulheres de serem bruxas e terem contato com os demônios, isso é conhecimento pneumático. Quando no candomblé o pai de santo recebe o orixá, não há incorporação no candomblé, a incorporação existe no espiritismo e a incorporação existe na Umbanda. O candomblé não incorpora porque o orixá não é um ser morto, ele não é um espírito, ele é uma força da natureza. Então, quando o pai de santo recebe o orixá, ele está recebendo o influxo do pneuma, isso é conhecimento pneumático. Compreendeu? Então, historicamente, quando Sócrates falava do seu daimon interior, nós estamos falando de pneuma. Tá? Bem, então, historicamente, quando Jacob Boehme recebeu toda a sua iluminação, nós estamos falando de pneuma. Quando na mística Bernardo de Claraval e Santa Teresa d'Ávila, não é, recebem, e Hildegard von Bingen recebem as suas visões e as suas orientações, nós estamos falando de pneuma. Então, historicamente, o mundo foi construído com essas duas formas de transmissão de conhecimento. O conhecimento por pneuma, que é o conhecimento do outro mundo, da outra realidade, das outras esferas, e o conhecimento deste mundo, né? Então, na história de Portugal, nós temos a tradição de São Miguel e Alas, né? Nós temos a tradição do culto das alminhas, nós temos a tradição e o culto do anjo custódio de Portugal. No Brasil tinha muito isso, o culto ao anjo custódio. Nós temos a grande tradição de Santiago de Compostela, que é um caminho das almas, não é? Também ligada aos anjos. Na grande catedral de Santiago de Compostela, quando a gente entra na catedral, nós nos deparamos com 4 anjos gigantes, segurando a catedral. Eles estão lá no alto da catedral. É uma visão muito impactante aquilo ali, muito forte, não é? Então, esses estudos das hierarquias celestes, na vasta narrativa dos autores portugueses, dos autores religiosos, dos autores gregos, dos autores celtas, dos autores ingleses, dos autores alemães, pode pegar qualquer literatura do mundo. De Oriente a Ocidente, de Norte a de Sul. Nós temos imagens de deuses, imagens de anjos, imagens de santos, imagens de demônios, né? Imagens de cidades fantásticas, como Shambhala, por exemplo, né? Nós temos sempre, ou o nosso lar do Espiritismo, nós temos sempre imagens e leituras do cosmos.
né? Então, face a esse estudo do universo infinito e face ao fato de nós sermos seres finitos, né? Nós temos um grande campo de estudo que envolve a confluência da ciência, que envolve a confluência da filosofia, que envolve a confluência da religião, que envolve a política. Tá claro? A gente não tem como pensar toda a história da cultura ocidental e cristã, que foi marcadamente um pacto, digamos, entre a Igreja de Roma e o Império Romano, sem o outro mundo, né? E no caso da história de Portugal, a história de Portugal começa, no que diz respeito à monarquia portuguesa, com o advento do outro mundo. É a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques, né, o primeiro rei de Portugal. Então, por toda a cultura portuguesa, quando nós vamos estudar o outro mundo, o que é que nós temos? Nós temos os estudos das origens do universo. Como é que o mundo se formou? Como é que ele veio à existência? Quem é o Criador? Há um Criador? Se há um Criador, há uma hierarquia. Portanto, se há um Criador, há uma ordem no mundo. Há um eixo. Eu já falei para vocês sobre a existência do eixo da tradição, né? Então, nós estamos falando disso. O mundo é criado ou é um acaso? Eu, particularmente, não acredito em absoluto no acaso. Em absoluto. Não há, sob a minha perspectiva, a possibilidade do acaso ter feito o universo, o cosmos que a gente vê, né? E há várias razões para isso, e evidentemente não interessa a exposição do meu pensamento aqui. Mas enfim, então isso é uma posição que muitos vão assumir, né? Você acredita na criação ou você não acredita na criação? Então, em qual tipo de criação você acredita? Bem, então se você acredita na criação, existe um eixo ordenador do mundo. Esse eixo ele vem do céu em direção à terra. Eles estão conectados, tá claro? Então aquilo que nós chamamos de realidade, ela faz um conjunto. E ela é intercambiável ou intercomunicável através de planos. Então você vai subindo e descendo as escalas das analogias. Muito bem, na hierarquia celeste, nós vamos ter exatamente esses planos. Plano que vem de cima para baixo. Isso significa que na hierarquia celeste nós temos as hierarquias superiores, né? Os anjos são a última hierarquia, ou seja, é aquela hierarquia mais próxima da Terra. Tá claro? Então você tem uma hierarquia que se comunica diretamente com o mundo dos homens e você tem uma hierarquia que está aqui em cima. Quando a gente vai estudar a teoria de Hugo de São Vítor, não é? Onde ele fala das escadas das analogias, em que você sobe e desce nas escadas das analogias, é disso que nós estamos falando. Nós temos uma única realidade, ela é separada em planos, e você sobe e desce esses planos através movido por princípios. Há 3 princípios: o princípio lógico, o princípio ontológico, o princípio metafísico. Então, quando você vai comparar entes, esses entes estão categorizados pelos princípios. Dependendo do princípio que você adotar, eu adoto o estudo do princípio metafísico. Ok, aquilo te dá um ordenamento. Aí você adota o princípio lógico. Ok, aquilo te dá um outro ordenamento. Aí você adota o princípio ontológico. Ok, aquilo te dá um outro ordenamento. Mas nada sai do eixo. Tá claro? A forma de você estudar para cima ou para baixo é que determina, digamos, a relação que você vai poder estabelecer entre o plano de baixo e o imediatamente acima, o acima, o acima, o acima. Tá bem? Então, esses estudos da hierarquia celeste são estudos relacionados às origens do universo, né? A origem do mundo, a origem da vida. Também nós temos aqui a cronologia da criação, não é? Porque uma coisa é a origem, portanto a fonte originante. Outra coisa é a cronologia da criação. Pois muito bem, uma vez que que você identifica um criador, existe uma cronologia da criação. No caso
na criação bíblica, nós temos um desenvolvimento específico. Se você for pegar a criação dos egípcios e o papel do Num, dos deuses da anticriação, nós temos uma cronologia diferente. Se você for pegar Hesíodo na Teogonia, nós temos uma cronologia da criação diferente, não é? Embora os deuses gregos não sejam criadores, eles são mantenedores da ordem. Nem todo deus pagão é criador. No caso da mitologia grega especificamente, o grego não fala em criação, ele fala em manutenção da ordem, né? Então, portanto, fica livre para você, digamos, interpretar que há um criador, né? Mas o grego simplesmente não pontua aquilo ali. Diferente da tradição mítica indiana, não? Em que você tem claramente um criador. Portanto, e aquele criador tem um aspecto trino, como o Deus da Santíssima Trindade cristã. O Deus judaico não é trino e o Deus Alá, para o Islã, não é trino, não? Então, a Trindade, este Criador é específico da cultura cristã e da religião cristã. Um outro ponto, nós temos, uma vez que a gente tem a cronologia da criação, nós temos o lugar da Terra, né? Então, nós temos, uma vez que está criado, nós temos o cosmos, o céu, os planetas, os cometas, os asteroides, as estrelas, o cosmos, a Via Láctea, nós temos a Terra e nós temos a humanidade. Então, quando você vai estudar esta relação do intemporal com o temporal, você relaciona o cosmos, você relaciona a Terra, você relaciona a humanidade e todos os seres vivos e não vivos aqui, né, para fazer esse estudo e entender como isto se relaciona. E nós temos também a possibilidade da existência ou não de um outro mundo. Então, historicamente, né, esses são, digamos, os quatro pontos principais quando nós vamos falar, né, quando nós vamos falar de estudos de hierarquias celestes, quando nós vamos falar de espiritualidade, quando nós vamos falar de religião. Geralmente a pessoa está presa ao dogma. Não, existe um universo absolutamente fascinante em relação a isso, né? Quando nós pegamos Jung, quando nós pegamos Mircea Eliade, né, e todos os estudos que a escola dos análises, que a escola, o círculo de Eranos, no início do século XX, toda a possibilidade que se nos abriu para os estudos do outro mundo são muito fascinantes, né? Então eu começo hoje lembrando, depois dessa digressão muito longa, peço desculpa, mas eu creio que é necessário fazer, não é bem uma introdução, mas umas breves palavras para dizer fazer um alerta da profundidade do tema, não é? E dizer que este tema na história de Portugal, não é extremamente concreto, muito. Ele é um tema muito presente, correto? E ele é tão presente que ele penetra a política portuguesa. Ele penetra os descobrimentos, né? Ele penetra a atuação da coroa portuguesa de uma forma profunda. E, desafortunadamente, no Brasil, nós não aprendemos isso. Então, o estudo do anjo custódio de Portugal, né, é um estudo poderosíssimo. Bem, pegando aqui a obra do Manuel Gandra. Vamos lá. Hierarquia celeste é uma expressão de origem grega, né, reportando-se a uma cadeia de entidades espirituais inefáveis. Fílon de Alexandria é que define isto dessa forma, né? Os anjos serão agentes, serão núncios, serão mensageiros da providência divina, serão intermediários entre o mundo celeste e o mundo terrestre, né? O mundo celeste aqui, veja, olha que o mundo celeste é muito amplo. Você tem o Criador, você tem
a criação e você tem o cosmos, né? Então, a ideia de céu, aí seria preciso entender o que é o céu. O céu é só aquilo que nós vemos e entendemos como abóbada celeste? Não, 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 não. Isto também é o céu, né? O céu é essa abóbada azul que tem acima de nós? Também é. Mas aqui é preciso entender a profundidade, por exemplo, da tradição chinesa, para entender o que é também o céu. O homem tem um céu e ele está na Terra, no mundo concreto. Então, esta palavra céu é extremamente complexa, bem como a palavra terra. Tá claro? Mas, aqui no caso dos anjos, eles são agentes, eles são núncios, eles são mensageiros de um outro mundo. Tá claro? De um outro mundo. Eles são mensageiros da providência divina. Então, numa acepção corrente, mas não legítima, porque ela não é exata, não é? Esses mensageiros são chamados simplificadamente de anjos. Não, anjo é uma hierarquia. É a mais baixa, né? Vamos entender aqui o que eu estou chamando de baixo. Por favor, não interprete, não faça juízo de valor antecipadamente, né? Mais baixa no sentido de que é a hierarquia inferior, é a hierarquia que está próxima da Terra, mais próxima da Terra. Inferior porque ela está perto da Terra, né? Então, essas categorias de superior e inferior também são categorias muito diferentes e muito mal usadas, cujos termos são muito mal explicados. Isso dá uma confusão tremenda, e que não auxilia em nada esse tipo de estudo. Muito bem. Aqui em hebraico, Malek, em hebraico, significa mensageiro, né? No grego é agelos, né? Deus envia anjos para executarem missões junto à humanidade, né? Enquanto anunciadores de promessas. É um tipo de missão. Nós vamos ver isso no Gênesis 18, desculpe. Para fazerem missão de julgamento. Nós vemos em Gênesis 19. Para fazerem função de protetores. Nós vemos em Êxodo 23. Para fazer, e em Reis, para fazer a função de punição. Nós vemos em Samuel 24. Para fazer a função de anunciação. Nós vemos em Lucas, né? Quando o anjo se apresenta a Maria, para fazer a função de julgador, quando o anjo da morte entra e vai matar os primogênitos do Egito. Isso tudo são missões distintas. É preciso entender essas distinções missionais, tá? Então, às vezes, os anjos compartilham do estilo de vida humano, né? Partilham refeições com ele, bem como a sua hospitalidade. Nós vemos isso em Gênesis, por exemplo, 18, novamente. E nós temos também o anjo como um adversário, como, por exemplo, na luta de Jacó, em Gênesis 32. Né? Bora. Então, Dionísio, o pseudo-Dionísio, utiliza o termo dinamis para denominar o conjunto de anjos e de Deus, enquanto detentor infinito do poder e de produzir todo o poder. Então, Deus cria, mas quem move a criação, quem coordena a criação, quem é o responsável pela criação são as hierarquias celestes. Deus cria. Os anjos têm missões. Entre essas missões, há de, digamos, guardiões e donos do poder que mantém a criação e a sustenta. Né? Ora, bem, esses anjos, eles são espíritos puros,
são espíritos excelsos, não obstante o cunho hierático da sua figura, né? São sempre figuras extremamente poderosas, são figurados como tendo corpo, habitando um, né? Ou eles têm corpo, eles habitam um, eles têm uma beleza absolutamente inexcedível, né? Eles são alados e eles são revestidos de roupagens e adereços condizentes com as respectivas natureza, posição hierárquica e função. Isso é o atributo. Então, toda imagem sacra, ela tem uma arma de poder, não é? Ela tem um animal que lhe caracteriza, no caso de Deus, estou citando aqui alguns atributos. Ela tem uma roupagem, ela tem um adereço, né? Ela tem um instrumento de poder, ela tem uma função específica e ela ocupa um espaço muito determinado, portanto não há o livre-arbítrio para essas criaturas, não é? Eles só executam aquilo que lhes é o seu espaço dentro da criação. Digamos, o pecado que é atribuído a Lúcifer, que era chamado o anjo do Senhor, é muito vigoroso o significado do anjo do Senhor. Digamos, o pecado de Lúcifer estaria no fato de que ele executa uma função além da que lhe havia, além daquela que lhe cabia, na ordem do universo. E o pecado que, teoricamente, nós possamos incorrer vai, de certa forma, ser nesse mesmo sentido. Nós estamos nesse mundo, encarnados. Qual é o nosso papel aqui? Nós temos uma missão. É preciso entender o que é missão, o que é dever e o que é devir. São 3 palavras que estão conjugadas. Missão, dever, devir. Se eu fujo disto, eu entro na ideia do pecado. Tá claro? Então, a ideia de pecado é uma ideia extremamente complexa. Muito complexa. Tá claro? E por outro lado, você fala, mas então o que é o livre-arbítrio? Bem, ora, de modo que, repito, eu não posso, se eu fosse um artista, não é? Pegar uma imagem sacra, uma pintura, porque ela tem um cânone definido de atributos que falam essa imagem pertence a tal santo, essa imagem pertence a essa senhora, essa imagem pertence a esse Deus. Eu não posso pegar aqueles atributos e simplesmente interpretar o atributo da minha cachola ou subtrair o atributo. Uma das dificuldades que eu tive quando eu estive no Peru e já fiz encomendas a alguns amigos que foram à Argentina e voltaram ao Peru na época, nós temos uma tradição de hierarquia celeste na América Latina, sobretudo em razão da presença espanhola, são os chamados arcanjos arcabuzeiros. Eu tenho um aqui atrás, né? Eu tenho vários outros. Esses arcanjos arcabuzeiros são os arcanjos ligados a Nossa Senhora. É uma interpretação quase que profana, né? do catolicismo ou do cristianismo espanhol, a fusão do cristianismo espanhol com a fusão da mentalidade das populações da América Latina, que os espanhóis se encontraram, né? Os peruanos, os mexicanos. Isso deu origem a uma tradição pictórica que é uma das coisas mais lindas do mundo. A Argentina tem igrejas dedicadas a isso, a Bolívia tem, que são os arcanjos arcabuzeiros.
né? São arcanjos que eles têm armas. Então, bem, então eles têm uma designação específica e atributos específicos, né? Então, eu tenho uma grande dificuldade, como eu sei quais são os arcanjos, eu fiz encomendas na Argentina e no Peru para me comprarem esses arcanjos dentro da pintura cusquenha. E foi uma dificuldade tremenda encontrar aquilo ali. Tremenda. Não acha. E quando acha, tem, assim, eles estão completamente desprovidos, porque ficou uma estilística. Você tem a pintura cusquenha, mas ela está desprovida daquilo que caracteriza o ente. Então, é simplesmente uma pintura sem sentido. E eu, pessoalmente, não tenho nada na minha casa, não é? Que não tenha conteúdo simbólico. Rigorosamente nada. Não me interessa comprar coisas que não tenham uma mensagem, e uma mensagem autêntica. E não compro com o sentido de colecionar. Não tenho o hábito de colecionador, né? Eu compro com estudo. Bem, então, dito isto, eu estou chamando essa atenção porque hoje, quando a gente vai nas igrejas, quando a gente vai nos monumentos, muitas imagens sacras que são vendidas. Eu fiquei horrorizado quando eu fui à igreja em São Paulo, a igreja da Nossa Senhora do Brasil, das imagens de Nossa Senhora que estavam sendo vendidas ali. É uma loucura o grau de profanação da imagem. É impressionante. E está vendendo dentro de uma igreja. E é a igreja onde casam todos os grandes milionários de São Paulo. Nossa Senhora do Brasil, que fica no bairro dos Jardins. É uma igreja magnífica, muito pequena, né, que tem uma encenação curiosa. Ela tem revestida por alguns específicos painéis da Capela Sistina. Do lado esquerdo dela, como um todo, você tem uma sequência de aparições marianas da América Latina e da América Central, e você converge para uma nave central em que tem uma abóbada celeste com céu e uma cabala celestial ao fundo e uma Nossa Senhora de contornos bem indígenas. E nas alas internas, algumas Nossas Senhoras, e a última vez que eu estive a Nossa Senhora do Brasil, eles tiraram, tinha uma sequência de painéis, que tinham Nossa Senhora do Maracujá, Nossa Senhora do Cafezal, Nossa Senhora da Cachoeira, que são as Nossas Senhoras bem brasileiras, né? Então você vê aqui um tipo de sincretismo. Eles tiraram esses painéis, deram fim nesses painéis. Mas ainda ficaram algumas outras coisas. Bem, então a teologia, né, e o estudo do sagrado dentro do campo religioso, ele tem um cânone definido. Isso não é uma questão de interpretação, de você gostar ou desgostar. Então você não está falando daquele ente. Você não pode dizer que um abacate é uma banana, porque um abacate não é uma banana. Então, se você tira o atributo do ser, você não está falando mais do atributo, né? Ora, bem, eu vou fazer mais de um programa, porque eu fiquei muito tempo nessa digressão, né? Espero que ela tenha ajudado vocês a esclarecer alguma coisa e a entender que esse tipo de entendimento, ele não é dogmático, é para que você entenda a essência do ser que está se manifestando. Então, no caso especificamente dos anjos, achando-se quase totalmente ausente no Novo Testamento, né? Então, a referência aos anjos, você tem fontes apócrifas, a referência aos anjos, e as fontes deuteronômicas. A hierarquia celeste funda-se em textos do Antigo Testamento, que sim, foram influenciados por textos persas e babilônicos, notadamente em Daniel, né? E no livro de Tobias, tá claro? Os primeiros anjos citados na Bíblia são os querubins. São aqueles que são apontados por Deus como os guardiões do jardim do Éden, né? Depois segue a eles o anjo do Senhor. Olha o nome, o anjo do Senhor,
que é aquele anjo que intervém para interromper o sacrifício de Isaac. E depois o anjo do Senhor aparece no episódio da sarça ardente de Moisés, não é? Então não convém não confundir os anjos com os filhos de Deus que abandonaram o céu para copular com as mulheres mais belas dos homens. Tá claro? Embora a gente tenha alguma literatura que fala que foram sim os anjos que copularam. Ora, então, dos 3 anjos citados na Bíblia, alguns são nominados. Mas até a nominação dos anjos é uma nominação muito curiosa e ela tem que estar atrelada à função que ele executa. Só a partir dos escritos de paulinos, a angelologia cristã ganha forma e expressão, tá? Mas ela não se destaca ainda da angelologia judaica. Ela reassume a hierarquização dos seres celestes. Ela tem uma réplica negativa dessa hierarquia. Então, se você tem uma hierarquia celeste, você tem uma réplica no sentido inverso. Você tem, portanto, uma hierarquia infernal, não é? Então, onde nós vamos ter a hierarquia dos anjos caídos em classes idênticas. A gente vê isso em Efésios 6, por exemplo. Né? Ora, o cristianismo vai tratar esse tema dos anjos com ambiguidades, com vicissitudes conjecturais dentro do dogma, né? E eles vão assumir um estatuto ontológico e um estatuto escatológico. Tá? Na Epístola de São Paulo, aos Colossenses 2,18, a gente vê isso. O Concílio de Nicéia vai assumir a crença nos anjos, é uma posição condenada como idolatria pelo Sínodo de Laodiceia. Só a partir do século V, com Santo Agostinho e o pseudo Dionísio, vai se firmar teologicamente, né, a doutrina consistente a respeito dos anjos. Então, na opinião desses padres da igreja, os anjos são mais numerosos do que as estrelas do firmamento. Eles foram criados nos primeiros dias da criação, ou mesmo antes dela, de uma única vez, e que, portanto, firma Santo Agostinho, firma e o pseudo Dionísio firmam efetivamente a hierarquia celeste. Tá? Posteriormente, nós temos no 7º Sínodo Ecumênico feito para a Igreja do Oriente, essa hermenêutica é uma hermenêutica que é tornada oficial na Igreja do Ocidente pelo Papa Gregório Magno, né? Então, a partir dos séculos XI e XIII, nós temos uma extraordinária difusão da angelologia e da angelolatria, onde nós vamos ter uma contribuição muito importante de São Bernardo de Claraval. Bora. A fixação definitiva dos controles, dos contornos da angelologia e da angelolatria, enquanto cânone doutrinal, não é? No âmbito do cristianismo, vai ocorrer na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em cujo Tratado dos Anjos, o doutor Angélico sistematizou 13 pontos. Quais pontos são esses? Eu vou ler aqui. Esses pontos são relevantes dentro da problemática do estudo dos anjos, da natureza dos anjos com relação aos corpos, dos anjos em relação com o lugar, do movimento local dos anjos, do conhecimento dos anjos, do meio de conhecimento dos anjos, do conhecimento que os anjos têm das coisas imateriais, do conhecimento que os anjos têm das coisas materiais, do modo de conhecer os anjos, do modo de conhecer dos anjos, da vontade e do amor nos anjos, da produção dos anjos no seu ser natural, da produção dos anjos do estado de graça e de glória, do pecado e castigo dos anjos maus. Então, com São Tomás de Aquino, doravante fica definitivamente consagrada a chamada hipostase dos 9 coros, ou 9 ordens, ou 9 dignidades angélicas, em ordem decrescente da sua importância. Então, qual é a hierarquia mais importante, qual é a hierarquia celeste
mais importante. De cima para baixo, nós temos os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as virtudes, as potestades, os principados, os arcanjos e os anjos. Então são 9 hierarquias, divididas de 3 a 3, tá? 3 vezes 3, 9. Repetindo, de cima para baixo, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, né? Bem, segundo o exegeta português, numa obra chamada Divina Monarquia, os serafins são semelhantes aos amigos dos reis, os querubins aos sábios e prudentes, os tronos aos magistrados, correspondendo às dominações aos barões, as virtudes aos governadores das províncias, as potestades aos perfeitos da guerra e capitães, enquanto os principados, os arcanjos e os anjos estão para os soldados e mensageiros, assim das coisas particulares, como do que toca ao comum governo. Você pode pensar que isso aqui é uma brincadeira? Não, não é uma brincadeira, não. Isso é a forma, vamos voltar ao eixo da tradição, isso é a forma como você vai ver, como a estrutura social vai se organizar, e ela tem que se organizar, inclusive politicamente, no seu arranjo, inclusivamente aristocrático, no seu arranjo de função, no seu arranjo de missão, né, institucional, no seu arranjo de papel institucional, no seu arranjo como pessoa. Então veja, o eixo da tradição, ele determina como nós vamos agir em sociedade. É por isso que no livro da Divina Monarquia nós temos essas correlações que você, as analogias, né, as escalas das analogias que você traça entre o mundo celeste e o mundo terrestre para botá-lo em analogia e em correlação de função. Tá bem? Então, esses estudos, se nós não estudarmos isto, nós não vamos entender nunca, por exemplo, o que é uma monarquia. Por que que numa monarquia existe duque? Por que que numa monarquia existe visconde? Por que que existe príncipe? Por que que existe barão? Por que que existe cavaleiro? Por que que existe infante? Todos esses nomes. O que que são os artesãos? O que que são os arquitetos? O que que são os médicos? Eu já fiz aula sobre o eixo da tradição, quando eu peguei a obra de Gerard Sauval, correto? Onde os estudos da Idade Média, não é? Eram montados em cima dessa lógica. E essa lógica vale não só para o cristianismo. Essa lógica operativa e de ordenamento dos povos e do mundo, ela é uma lógica que existe desde que o mundo é mundo. Quando você pega o chinês, ele está orientado nessa lógica, o indiano está orientado nessa lógica, o persa está orientado nessa lógica, o egípcio está orientado nessa lógica. Então você tem um eixo do céu para a terra. Tá? A confusão do mundo, digamos, a desordem do mundo, veja a palavra, desordem. Né? Então, quando você desencaixa essas funções, você fala assim, é a mesma coisa de um anjo assumir o papel de uma dominação. Ou de um anjo, você falar que um anjo é um serafim. Correto? Então, quando você inverte a ordem, você coloca o mundo no caos. O que os movimentos revolucionários do século XVIII fizeram? Eles bombardearam essa ordem. E não criaram nada. E falaram o seguinte, só existe um mundo material. Eles quebraram o eixo. Então veja, meus caros, não há possibilidade, zero de possibilidade, de nós estudarmos a história de qualquer povo, quando você suprime o sagrado, o transcendente, o religioso daquela cultura. Porque ela tem uma lógica de ordenamento. E essa lógica não é a história, a fonte bibliográfica material que explica. Essa lógica ela é explicada pela transcendência, pela metafísica, pelo mundo espiritual, pelo mundo do sagrado. O sagrado antecede o religioso.
Aliás, o religioso retira os seus fundamentos e a sua força exatamente do sagrado. Bem, então a hierarquia celeste, né, nós vamos ter diversas fontes. Nós vamos ter a hierarquia celeste, a Constituição dos Apóstolos nos dá um tipo de hierarquia, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Isidoro de Sevilha, Gregório Magno, Maimônides, o Zohar, o Dante, né? Todos esses autores, eles são fontes, São Tomás de Aquino, né? São fontes e, ao mesmo tempo, autoridades que vão escrever sobre os anjos, sobre a hierarquia celeste. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula eu vou trazer para vocês a leitura do que define as hierarquias e dos atributos delas. E eu vou colocar também na aba comunidades do nosso canal as imagens correlatas. Então lá vocês vão poder ter 9 imagens das 9 hierarquias e também disponibilizarei algumas das imagens do anjo custódio de Portugal e da imagem que eu citei logo no início da nossa aula, que é a Vitória vencendo, né, o anjo custódio de Portugal, ou seja, a maçonaria vencendo a coroa portuguesa. Então, nós ficamos por aqui e não há, finalizando e frisando mais uma vez, não há como estudar a história, não é só de Portugal, não há como estudar a história do mundo quando nós tiramos o sagrado e o transcendente dela. Essa é a razão pela qual nós aqui do IMUB, em todos os nossos cursos que nós damos, nos especializamos e focamos, né, no interrelacionamento dos estudos do intemporal com o temporal. Não há como explicar o mundo da matéria sem o mundo do espírito. É o mundo do espírito que dá lógica, que dá sentido à matéria, ao corpo, à vida. Né? Eu, pessoalmente, acredito profundamente, não como matéria de crença, como matéria de fé. E a fé é algo que nos é dado pelo Espírito e não pelo livro. Tá bem? Evidentemente que esta é uma visão minha, e claro, ela não é ditatorial, no sentido de dizer que a história pode ser estudada. Pode ser estudada sem o mundo do sagrado. Só que ela não é entendida. Então, quando você traz o mundo da transcendência, o mundo do sagrado, e coloca na linha histórica, no tempo histórico, nas ações históricas, nas decisões históricas, na lógica das culturas e dos povos, você vai ver que se abre um outro universo. Outro, completamente diferente. E essa também é a razão pela qual eu já citei por diversas vezes o professor Fidelino de Figueiredo, quando ele fala que há 2 planos do estudo da história. O plano da história superficial, que é o plano das aparências, que é o plano da matéria, e o plano da história profunda. A história profunda é que irriga a história de superfície, é que sustenta a história de superfície. E por história profunda, o professor Fidelino de Figueiredo, na obra dele, Entre Dois Universos, é onde está esse belíssimo texto. Nessa obra dele, por história profunda, ele quer exatamente dizer desta irmandade, desta unidade que existe entre o céu e a terra. A realidade é una. Ela é espírito e matéria ao mesmo tempo. Espírito, alma, corpo. A realidade é visualizada através de um ternário. Espírito, alma, corpo. Né? Bem, então, é dessa forma que nós ensinamos história para vocês aqui
é o nosso compromisso. E o nosso programa Culturas e Identidades, em sua 99,9% das aulas que nós temos aqui, no Culturas e Identidades, ele está dedicado exatamente ao outro mundo. A história mítica, a história espiritual, a geografia profunda do sagrado e do transcendente. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.